Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. E vamos fechar a mensagem cujo tema é Arrependei-vos e crede no Evangelho. Todos acharam? Então diz assim o texto sagrado: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua igreja reunida, os teus santos, teu povo, aqueles porque o Senhor derramou sangue naquela cruz, aqueles cujos nomes o Senhor mesmo escreveu no livro da vida do Cordeiro, aqueles que te amam, aqueles que te adoram, não apenas quando estão no culto, com hinos, com louvores, mas aqueles que adoram o Senhor no dia a dia da vida, com as suas atitudes que expressem o caráter de Deus, com pensamentos bons, com palavras que expressem a tua verdade. E aqui nessa noite, Senhor, queremos aprender um pouco mais, porque o Senhor diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A vida cristã não é uma coisa fixa, parada, morta. Não, ela tem vida. É um crescimento contínuo, é um crescimento constante. Então fala à tua igreja, fala aos teus santos, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, aos teus escolhidos. Usa-me nessa noite como instrumento da tua vontade. Usa-me como autoridade que o Senhor constituiu sobre este rebanho. Porque não fui eu que me coloquei como líder desta igreja, foi o Senhor que o fez. Capacita-me, Senhor, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, Deus Santo, Justo e Todo-Poderoso. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus que crê, diga amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, igreja de Jesus Cristo, no domingo pela manhã, domingo à noite não foi possível a gente continuar. Ai, o som está indo e voltando, alguma coisa está estranha aí. Eu disse aqui na igreja, no culto da manhã, que a dinâmica da vida cristã é esta aqui, ó, que Jesus falou: arrependei-vos e crede no Evangelho. A nossa vida é toda ela assim. Nós vamos nos arrependendo e vamos crendo na verdade, vamos mudando de ideia, vamos concordando com Deus, e isto é que faz com que haja uma maturidade espiritual. É isso que faz com que nós, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, nos tornemos pessoas mais maduras espiritualmente falando. Agora, para você se arrepender, você lembra que eu disse isso aqui? Você precisa saber
do que é que você vai se arrepender. E para você saber do que é que você tem que se arrepender, você precisa saber, você precisa ter consciência aonde é que você está pecando de verdade. E para você saber onde é que você está pecando de verdade, você precisa saber quem você é. Essa é a mecânica, essa é a dinâmica. Vocês lembram do exemplo que eu falei aqui domingo de manhã? Deixa eu fazer uma passada rápida aqui, uma reciclagem. O exemplo de Pedro, né, que ilustrou a mensagem do domingo pela manhã. Abra em Marcos capítulo 14, versículo 27. Esse exemplo é fenomenal, porque serve para todos nós. Todos nós temos um pouco de Pedro. Então lhes disse Jesus, versículo 27. Marcos 14, versículo 27. Se dirigindo àqueles discípulos: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Aí Pedro disse assim: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Que coisa interessante, né? Agora, olha o que aconteceu logo em seguida. Versículo 66. Jesus é preso, Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote, e diz assim, no versículo 66, estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, estava próximo de uma fogueira, fixou, quer dizer, olhou nos olhos e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Reconheceu Pedro, você estava com ele. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo de novo, tornou a dizer aos circunstantes, as pessoas que estavam lá presentes, né? Este é um deles. Apontou para Pedro: olha, esse é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais, eu não conheço esse homem de quem vocês falam. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caído em si, desatou a chorar. Então o que eu disse aqui no domingo pela manhã? Que Pedro, meus irmãos, teve que passar por toda essa situação aqui que ele passou, uma situação vexatória. Pedro era um homem bom, Pedro era um homem que caminhava com Jesus, fazia parte do colegiado apostólico, ele estava dia e noite com o Senhor, mas ele teve que passar por essa situação aqui, para que ele pudesse aprender, e para que ele pudesse se arrepender, e para que Deus o pudesse transformar. Por quê, hein? Porque Pedro se via como um super-homem, como o que tinha mais fé, o que tinha mais conhecimento. Pedro se achava superior aos outros discípulos. Ele se julgava como alguém que jamais abandonaria o Senhor Jesus Cristo, que jamais negaria o seu relacionamento com o Senhor. É como muitas pessoas nos dias de hoje, que se dizem fiéis à graça de Deus, às vezes vem à igreja, ouve essa mensagem da graça e diz assim: puxa vida, agora eu encontrei a verdade, agora sim eu encontrei o que eu buscava, dessa igreja aqui, só para o cemitério. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não, daqui só para o cemitério, não tem outro lugar. Vou morrer aqui. Então, eu sou fiel à graça, eu sou fiel à verdade. Olha, eu vou fazer qualquer sacrifício para manter essa minha fidelidade a Deus. Nunca mais vou faltar culto, nunca mais vou quebrar o dia do Senhor, desonrar o dia do Senhor.
nunca mais eu vou deixar de amar a Deus, depois do que Deus está me revelando, olha, a minha fidelidade agora será 1000%. E muitas das vezes, chega lá na frente, a gente vê que não é nada disso. Tudo que a pessoa falou foi só da boca para fora. Pedro também não era assim. Pedro também não era esse homem que ele dizia ser. Mas veja, depois que ele passou por toda essa situação terrível, Pedro passou a se ver como ele realmente era. Pedro se arrependeu, e aí Deus vem e muda completamente a vida de Pedro. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Veja a mudança que esse homem apresenta no livro de João, João capítulo 21. Isso é magnífico. Feliz o homem que Deus permite que passe por situações que venha fazer com que ele conheça a si mesmo, que ele se arrependa e que ele creia no Evangelho, que ele mude de ideia, que ele passe a concordar com Deus de verdade. Então, João capítulo 21, versículo 15 em diante. Então, vou ler. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais a mim, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Bom, aqui é interessante, né? Esse diálogo entre Jesus e Pedro. Jesus pergunta a Pedro se Pedro o ama, faz essa pergunta 3 vezes, e 3 vezes Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Só que tem um detalhe interessante aqui. Neste diálogo, nesta conversa aqui, quando Jesus pergunta: tu me amas? Jesus está usando a palavra ágape, para amar, para amor. Essa palavra ágape significa o amor incondicional, que é o amor que o Senhor Jesus demonstrou por todos nós na cruz. Ele nos amou incondicionalmente, ele não pediu nada em troca, ele não exigiu nada, ele primeiro nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E um amor tão tremendo que ele foi ao extremo de sacrificar a sua própria vida para nos salvar. Amém? Por isso Jesus usa a palavra ágape. Pedro aqui está usando a palavra phileo, que significa amizade, o amor entre amigos. Então, se a gente fosse parafrasear esse diálogo aqui, ficaria mais ou menos assim. Jesus disse: Pedro, você me ama do jeito que eu amo você? Você me ama da mesma maneira que eu te amo, com o mesmo amor que eu te amo? E Pedro respondeu: Senhor, eu sou teu amigo. Essa é a resposta aqui. Aí Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama do jeito que eu amo você? E Pedro disse: Senhor, eu sou teu amigo. Aí vem a terceira vez e Jesus pergunta para Pedro: escuta, Pedro, você é meu amigo mesmo no duro? Pedro disse: ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, e o Senhor sabe que eu sou teu amigo no duro. O Senhor sabe que eu sou teu amigo de verdade. E o que eu acho curioso é que todas as vezes que Jesus fez a pergunta e Pedro respondeu, Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Em outras palavras, quando Pedro disse para Jesus: eu sou teu amigo, Jesus podia ter dito assim: espera lá, Pedro, eu amo você a ponto de dar a minha vida por você, e você diz que é meu amigo, e você está dizendo que você é meu amigo.
Ao invés de Jesus dizer isso, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Por quê, hein? O normal não seria Jesus: espera lá, eu amo você, estou perguntando se você me ama como eu te amo, e você responde que é meu amigo. Poderia ter questionado isso aqui, né? Ele não questiona, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque com esta afirmativa aqui, quando Jesus disse apacenta as minhas ovelhas, na verdade Jesus está dizendo: Pedro, pode ir, você agora está pronto, você agora está capacitado para cuidar das minhas ovelhas, porque agora você sabe quem você é. Agora você sabe. Agora, Pedro, você vai se apresentar diante das minhas ovelhas, não como sendo mais forte do que elas, não como tendo mais fé do que elas, não querendo demonstrar ser superior a elas. Você não vai querer se apresentar diante do meu povo, querendo mostrar ser uma coisa que você não é. Agora você está pronto. Agora você sabe, Pedro, quem você é. Agora você sabe o que você pode fazer. Agora você sabe do que você precisa. Em outras palavras, agora você está com teus pés no chão. Vai e cuida das minhas ovelhas do jeito que você é. Amém, irmão? Mudou completamente. Já não é mais aquele Pedro arrogante. Já não é mais aquele Pedro que se julgava melhor do que todo mundo. Quantas vezes nós encontramos pessoas assim no seio da igreja, que se julga melhor do que o irmão, se julga melhor do que fulano, melhor do que Beltrano, se julga até melhor do que o pastor. Acha que sabe mais, acha que é mais santo, acha que é mais justo, acha que é mais perfeito do que todo mundo. E chega lá na frente, Deus permite que a pessoa passe por determinadas situações, para que ela saiba quem ela é, para que ela veja onde ela está errando, para que ela se arrependa e para que ela passe a crer na verdade de Deus. Amém, irmãos? Você sabe, às vezes nas igrejas, quando se fala de espiritualidade, e como se fala disso nas igrejas, né? As pessoas imaginam que espiritualidade significa o quê? Que Deus vai vir de lá e vai fazer de mim, vai fazer de você um super-homem. Super crentes, super cristãos, pessoas que não erram nunca mais, pessoas 1000% perfeitas. Não, espiritualidade não é isso. Espiritualidade significa, meus irmãos, que Deus vai fazer de mim, que Deus vai fazer de você uma pessoa com os pés no chão, uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe que precisa da ajuda de Deus, uma pessoa que está pronta para ser ajudada por Deus, uma pessoa que reconhece as suas falhas, uma pessoa que sabe que ela é igual a qualquer uma outra, ela não é superior a ninguém. Esse é o homem espiritual. Isso é que é espiritualidade. Quantas vezes você já ouviu eu dizer aqui: olha, talvez eu seja o mais pecador de todos aqui. Já ouviu eu dizer isso? Porque eu sou igual a você. Se você olhar para mim como um super-homem, com a perfeição, olha, você vai cair. Pode ter certeza disso. Porque na hora que eu cometer um erro, e eu cometo, na hora que eu cometer uma falha, você vai dizer: ah, não é possível, o pastor nunca esperava que o pastor cometesse um erro desse, nunca esperava que o pastor cometesse uma injustiça dessa. Se você me olhar como uma pessoa igual a você, com os mesmos erros, com os mesmos defeitos, uma pessoa que precisa de Deus tanto quanto você precisa, uma pessoa que está sempre pronta a ser ajudada por Deus, eu posso cometer o erro que eu cometer, você não cai. Pelo contrário, se a minha queda for muito grande, você ainda vai estender a mão e dizer: vamos lá, homem de Deus, levanta-te. Ainda vai estender a mão para me levantar. Amém? Agora, qual é o processo para se chegar nesse ponto? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora entenda o seguinte, preste atenção. Você se arrepende e você se liberta daquilo que você se arrependeu. Esse é o processo. Você se arrepende de alguma coisa,
como Pedro, se arrependeu. Agora já não diz mais, não te nego de jeito nenhum, essa turma aí pode te negar à vontade, todos os outros podem fazer isso. O Senhor está dizendo, eu jamais, eu não nego. Se necessário for, eu morro junto contigo. Jesus, Pedro, você não sabe quem você é ainda. Você está redondamente enganado. Você está pensando ser uma coisa que na verdade você não é, rapaz. E aí permite que ele passe por isso aqui, e aí ele cai na real. Então o arrependimento é assim, ó. Você diz, Senhor, eu não passo de um mentiroso, como Pedro foi. Na verdade, Senhor, eu não sou nada daquilo que eu tenho dito que sou. Eu tenho dito que eu sou fiel à graça, eu tenho dito que eu não falto cultos, eu tenho dito que eu não vou mais desonrar o dia do Senhor, eu tenho dito que jamais eu abandonarei as fileiras da igreja. Mas na verdade, eu estou agora consciente que eu não sou nada disso. Olha, quando a pessoa faz isso é maravilhoso, não é? Quando a pessoa é humilde para reconhecer isso. Não, Senhor, pelo contrário, eu quero dizer para o Senhor que eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o teu Espírito me fortaleça dia após dia, para que jamais eu venha a incorrer nesses erros, para que jamais eu venha a transgredir os teus mandamentos, para que jamais eu venha a ser infiel à tua palavra. Olha, quando a pessoa é humilde para isso, isto é maravilhoso, isso é extraordinário. Mas, uma vez que a pessoa faça isso, qual é o passo seguinte? Depois que ela faz isso? Reconheceu. O passo seguinte é ela se conscientizar que ela precisa mudar. Eu preciso mudar. Senhor, eu preciso ser outra coisa. Eu não posso mais continuar sendo mentiroso. Eu não posso continuar mais enganando a mim mesmo. Eu não posso mais continuar dizendo coisas a meu respeito que na verdade eu não sou. Eu não posso mais continuar assim. Eu tenho que colocar os meus pés no chão. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que reconhecer as minhas fraquezas. Eu tenho que reconhecer que sem o Senhor eu nada posso fazer. Olha, meus irmãos, quando você age desta forma aqui, é nesse momento que Deus começa a trabalhar na tua vida. E aí, a natureza de Deus começa a triunfar sobre a tua natureza carnal. A natureza de Deus começa a triunfar. Aí você deixa de agir como você agia antes, você deixa de errar como você errava, você deixa de faltar cultos como você faltava, deixa de ser avarento como você era avarento, deixa de desrespeitar o pastor, o anjo da igreja, como você desrespeitava. É como você se chegasse para Deus e dissesse, Senhor, o galo cantou o galo, e agora eu descobri que sou um covarde, Senhor. Agora eu descobri que eu me acovardei mesmo. Pensava que eu era corajoso, neguei o Senhor. Senhor, o galo cantou, agora eu descobri que eu sou negligente. Agora eu descobri que de vez em quando eu não busco em primeiro lugar o teu reino, eu não busco em primeiro lugar a tua justiça. Agora eu descobri, é exatamente isso. O galo cantou, Jesus, mas eu agora mudei de ideia a meu respeito. Agora eu estou consciente que eu não sou aquele gigante que eu falei para o Senhor que eu era. Agora eu não sou aquela pessoa perfeita que eu dizia para o Senhor que eu era. Eu não sou perfeito. E eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero pedir perdão por aquilo que eu sou e por aquilo que eu fiz. Esse é o processo, irmão. Aí você termina e diz, Senhor Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu não quero mais ser assim. E aí o Espírito Santo vem, faz a obra, e você começa a crer no Evangelho. Amém? Olha, sem ninguém me ensinar isso, assim que veio a graça de Deus, o Espírito de Deus, sabe, me empurrou para isso. Eu tinha muitos hábitos errados. E quando veio a graça, Deus fez eu passar por situações para mostrar que eu não era aquilo que eu dizia ser. Eu era violento,
Eu não tinha domínio próprio, mas eu dizia que tinha. Eu dizia para todo mundo que tinha. Agora bastava uma coisinha assim, ó, para eu perder o controle e perder o domínio. Aí quando veio a graça, eu disse: Senhor, eu venho enganando a mim mesmo esses anos todos. Eu não sou nada disso que eu tenho dito que eu sou. Eu não sou isso. E eu quero me arrepender. Eu quero dizer ao Senhor que eu quero mudar. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor me transforme num homem que seja testemunha viva da tua palavra para esse mundo. E aí Deus veio, o Espírito de Deus veio e me transformou completamente. Diga graças a Deus. Então, o Espírito Santo faz você passar por muitas coisas, para que você saiba quem é que você é, para que você possa ver quem realmente você é, para que você possa ver onde é que você está errado, e aí você muda de ideia acerca daquilo que você diz que é e acerca daquilo que você está fazendo. Esse é o processo. Olha, eu vou dizer para você uma coisa nessa noite. Preste atenção que eu vou falar profeticamente. Você vai passar por muitas coisas. Muitas coisas. Porque aquilo que você é de verdade só vai aparecer, por exemplo, quando a fome bater a tua porta. Tem gente que quando está chovendo na horta é uma coisa. Na hora que passa por uma privação é outra. Enquanto está correndo tudo bem, enquanto está chovendo na horta, está entrando dinheiro, é uma bênção. E na hora que falta dinheiro? Como é aquela pessoa? Como é que ela se comporta? Você só vai saber realmente quem você é quando o desemprego bater a tua porta, quando o medo bater a tua porta, quando você levar uma repreensão forte de alguém. Às vezes, enquanto não é repreendido, é um doce de pessoa, é um anjo, só falta as asas para sair voando. Mas na hora que leva a repreensão, muda de anjo para demônio. É aí que a pessoa começa a ver quem realmente ela é. E se ela é de Deus, ela se arrepende, ela muda de ideia, ela muda de comportamento e ela passa a crer no Evangelho. Amém? É só quando nós enfrentamos situações na vida é que aquilo que nós somos começa a emergir, começa a aparecer quem nós somos. Aí você vai saber do que é que você tem que se arrepender de verdade. E aí Jesus vai dizer: você se arrepende disso? Você se arrepende dessa tua maneira de ser? Você está disposto a mudar de ideia? Às vezes está dentro da igreja e diz que é um bom filho, está ouvindo a palavra. Filhos, né? Honrar pai e mãe. Não, mas eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Aí lá para tanto tem uma situaçãozinha com o pai, com a mãe, e aí você descobre que não honra coisa nenhuma. Que não honra, é um mentiroso, é uma mentirosa, está enganando a si mesmo. E Deus permite aquela situação para que a pessoa caia na real, para que a pessoa coloque os pezinhos no chão, para que ela comece a entender que ela não é aquele filho que ela diz que é. E se é de Deus, ela diz: olha, Senhor, eu me arrependo. Isso não é a maneira de eu ser, eu não posso ser o filho que eu estou sendo, eu não posso olhar o meu pai como eu tenho olhado, eu não posso olhar a minha mãe como eu tenho visto. Eu quero mudar, eu quero mudar o meu comportamento, eu quero que o Senhor me mude, eu quero que o Senhor me transforme, eu quero viver a minha vida crendo no Evangelho. Filhos, honrai pai e mãe. Você quer ver um exemplo? Abra em Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante. Aqui tem um exemplo maravilhoso, que diz assim, vou ler do versículo 1, tá? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo,
porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Interessante, né? Quando a pessoa é uma ovelha, meu irmão, a resposta para Deus é imediata. Desconfie de pessoas que ouve e fica naquele chove no molho. Vou ou não vou? Não sei o quê. Não. Olha, ovelha é assim, ó. Um homem morto em delitos e pecados, um homem desonesto, um homem que servia a nação que subjugava o seu povo. Olha o caráter deste homem qual era. Um homem odiado pela nação de Israel. Os cobradores de impostos eram odiados, porque além de servirem a Roma, eles ainda podiam acharcar o povo. Se o imposto era 10%, eles tinham poder para extorquir a pessoa e forçar a pessoa a pagar 15 ou 20. E o que eles conseguissem a mais era deles. E eles acabavam se tornando homens tremendamente ricos por isso. Qualquer coincidência com os nossos políticos de hoje não é mera coincidência, é verdade. Viu? Está lá em cima da árvore, querendo ver quem era Jesus. Quem é esse Jesus que tanto falam? Quem é esse homem que em todos os lugares se comenta dele? Por que esse homem sentiu vontade de ver quem era Jesus? Porque o Espírito Santo estava efetuando nele o querer e o realizar. Quem imaginaria que um homem como esse ia querer ver quem era Jesus? Enfrentou a multidão. Os cobradores de impostos, como esse Zaqueu, só andavam cercados de seguranças, porque a vida deles corria risco toda hora. Alguém podia matá-los. Esse homem não pensou nisso. Esse homem foi, ele era de baixa estatura, a multidão era grande, ele não se conteve, ele subiu num sicômoro, que é como se fosse uma das nossas mangueiras, é uma árvore imensa, para que dali ele pudesse ver Jesus passando. E qual não foi a sua surpresa, quando Jesus veio no meio da multidão, para diante daquele sicômoro, vira-se para ele e diz: Zaqueu! Ele deve ter tomado um susto. Ele deve ter dito assim: puxa vida, quem foi o fofoqueiro que já foi falar de mim para o homem? O homem já sabe até o meu nome. Já me chamou até de Zaqueu. Não, Zaqueu, não foi nenhum fofoqueiro. É que eu conheço as minhas ovelhas. Eu as conheço pelo nome. Aleluia. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar hoje na tua casa. Me convém, é conveniente para mim se hospedar na tua casa. Eu quero me hospedar na sua casa. Aí Zaqueu disse: Senhor, o negócio é o seguinte, eu até gostaria muito de hospedá-lo, mas eu não estou preparado para isso. A casa precisa ser arrumada, eu não estava esperando um convite desse. Vamos deixar para outra ocasião. Vamos deixar para outra hora. Não tem gente que diz assim? Não, eu gostei da palavra, maravilhoso. Mas vamos na igreja? Não, vamos deixar para outra hora. E essa outra hora nunca chega, né? Já notou isso? Nunca chega. Ele desceu a toda pressa. E o recebeu com desconfiança. O recebeu com alegria. Agora veja. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Como é que pode? Ele vai se hospedar na casa de um homem dessa estirpe, na casa de um mau caráter, na casa de um desonesto, na casa de um ladrão. Como é que pode? E ele diz que é Deus. Pois é. Jesus foi. Entre o versículo 7 e o versículo 8, passa-se um período de tempo que a Bíblia não define, mas Jesus deve ter conversado muita coisa com Zaqueu. E eu posso assegurar para você que Jesus não ficou conversando com Zaqueu sobre a novela das 8. Não ficou conversando com Zaqueu sobre se o Fortaleza vai para a terceira divisão ou não. Não ficou conversando com Zaqueu sobre
política. Jesus certamente estava conversando com Zaqueu sobre as verdades eternas de Deus. E o que é que acontece? Quando uma ovelha ouve as verdades eternas de Deus, ela cai na real. Olha o que diz. Entre mentes, quer dizer, depois de algum tempo, depois de ouvi-lo, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quer dizer que dá para perceber nas entrelinhas que Jesus deve ter falado com Zaqueu acerca de riqueza. Olha, Zaqueu, quando Deus quer que o homem seja rico, o próprio Deus faz. Não precisa o homem ser desonesto, não precisa o homem usar de artifício, não precisa o homem andar por caminhos escuros e escusos. O próprio Deus trata de fazer isso. Mas quando não é Deus fazendo, o homem acaba fazendo coisas terríveis. E isso deve ter ido tocando na consciência de Zaqueu. Ele deve ter começado a pensar: gente, eu tenho tanto dinheiro, essa mansão que eu moro, mas isso aqui é fruto da minha desonestidade. As roupas que eu compro para minha família, as melhores roupas, mas isso é fruto do meu roubo. Isso é fruto da minha maneira desonesta. É como a pessoa hoje, comprei esse carro, mas isso é fruto do imposto que eu sonego. Isso é fruto da desonestidade que eu pratico. Foi mais ou menos assim, né? Aí ele cai na real e fala isso aqui para Jesus. Então Jesus lhe disse no versículo 9: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que é buscar e salvar o perdido? Buscar e salvar o que se arrepende, o que aceita, o que reconhece que precisa de Deus, o que reconhece que está errado. Você já viu que tem pessoas que não reconhecem nunca, que não dão o braço a torcer, mas nem por decreto de Deus. Elas pisam fundo e não tem quem faça mudá-las de opinião. Pode o pastor pregar, pode os irmãos falar, pode Deus se manifestar, ela fica com a opinião dela e não quer nem saber do resto. Não, mas a minha opinião é essa. Não, mas comigo a coisa é diferente. Mas irmão, está na Bíblia, está contrário à Bíblia. Não, mas o meu caso é outro caso. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Só que aqui tem um detalhe importante. Deixa eu mostrar para você, no livro de Êxodo, capítulo 22, o que a lei dizia sobre isso aqui que Zaqueu fazia. Êxodo capítulo 22, leia o versículo 1. O versículo 1 diz assim: Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Versículo 4. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Olha o que acontecia aqui. A lei dizia, se a pessoa havia roubado qualquer coisa, e aquilo que ela roubou, ela não tinha mais como restituir. Roubou um boi, mas já matou o boi, já vendeu as carnes, não tinha mais como devolver o boi. Então ela deveria ressarcir a pessoa 4 vezes o valor daquele animal. 4 vezes o valor daquele bem que ela havia roubado. Se ela fosse encontrada ainda com o bem que ela roubou em mãos, ela deveria ressarcir a pessoa 2 vezes mais. Só. Está aqui. Interessante, né? Zaqueu sabia disso. Mas quando a palavra tocou no seu coração, quando o Espírito Santo começou a agir na vida desse homem, ele não discutiu com Jesus esses detalhes da lei. Ele não entrou em discussão, ele não foi discutir, e agora, Senhor, eu devolvo 2 vezes, devolvo 4 vezes? Não, ao invés disso, ele mesmo decidiu pagar a indenização máxima.
Eu quero restituir 4 vezes aquilo que eu defraudei de alguém, aquilo que eu roubei, aquilo que eu usurpei. Eu quero devolver 4 vezes mais. Isso prova que o coração deste homem foi verdadeiramente transformado por Deus. Isso prova que esse homem se arrependeu e creu no Evangelho. Olha, não pode haver arrependimento sem mudanças. Não pode. E eu fico lembrando aqui agora, nesse exemplo aqui de Zaqueu, quantas vezes você ouve pessoas que se dizem crente em Jesus, discutindo se o dízimo é do bruto, se o dízimo é do líquido. Não! Dízimo é do líquido. Depois que desconta o INSS, o imposto de renda, a outro, não, é do bruto. As pessoas discutem isso, gente. Até para dar o dízimo a Deus. Olha a diferença da atitude desse homem. Um coração quebrantado. Uma pessoa que é tocada por Deus. Uma pessoa que é sensibilizada com a palavra. Uma pessoa que é verdadeiramente escolhida de Deus. Ela enxerga onde ela está errando. Ela reconhece o seu erro. Ela muda de ideia e ela passa a viver a sua vida de acordo com aquilo que Deus determina em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Há uma mudança. Tem que haver mudanças. Senão não houve arrependimento. Senão não há crença no Evangelho. Crer no Evangelho é você decidir viver a tua vida de acordo com Deus. É você concordar com o que a palavra diz. Às vezes a pessoa está na igreja, não, Deus está no controle de tudo. Está mesmo? Está. Muito bem. Contraria ela para ver. Aí ela toma a frente de Deus. Não, mas eu vou fazer, eu vou acontecer. Calma. Você não falou que Deus está no controle? Deixa Deus agir. Fica calmo. Entrega na mão de Deus. Não, mas não é assim. Não é assim quando é com ela, né? Quando é com os outros, ela quer que deixe na mão de Deus. Com ela, não. Ela quer assumir o controle da situação. E Deus permite que a gente passe por determinadas situações, para que a gente possa reconhecer quem nós somos de verdade. Meu pai dizia assim: você quer conhecer o verdadeiro caráter do homem? Dê a ele dinheiro ou poder. Ou as duas coisas. E isso é uma verdade absoluta. Quantas pessoas eu já conheci que quando não tinham nenhum poder era uma coisa. Mansas, tranquilas, humildes. Depois que tiveram um pouquinho de poder nas mãos, mudaram da água para o vinho. Nós tivemos um rapaz lá em Recife. Ele era membro da igreja. Olha, pense numa pessoa mansa. Pense num homem tranquilo. Era até em excesso, sabe? Aliás, a experiência da vida nos ensina que, via de regra, são os tipos de pessoas mais perigosos. São essas que muita mansidão, sabe? Muita piedade. Essas são as mais perigosas. Eu prefiro aquele que fala, que aí você sabe quem ele é, né? Bom, passado um ano e pouco, nós o colocamos como diácono da igreja. Pronto. Era tudo que não podia ter acontecido. Porque quando colocou esse rapaz como diácono, simplesmente acabou a vida dele. Ele mudou da água para o vinho. Já não era mais aquele homem humilde, tranquilo, piedoso. As pessoas disseram: pastor, no primeiro dia que ele chegou na igreja, depois que foi ordenado diácono, ele entrou, tinha um papel no chão. Aí ele, antes, quando ele chegava, se via, ele pegava, botava no lixo, andava procurando o que fazer para deixar o templo limpo. Aí passou o papel no chão. Aí um dos meninos disse: irmão, pega o papel.
Eu agora sou diácono, pegue você. Que mudança. E esse rapaz acabou-se mesmo. Saiu da igreja, hoje vive com a vida completamente destruída. Coloque dinheiro nas mãos. A pessoa sem dinheiro às vezes é humilde, né, Paulo? Na dela, concorda com tudo. Botou dinheiro, tornou-se rico, muda da água para o vinho, já olha para os outros de baixo para cima, já não reconhece mais os amigos de antes, já muda o seu círculo de amizade, já não quer mais morar no bairro que morava, esquece todo mundo, muda completamente. Aí você vê quem a pessoa realmente era. Aquilo que ela era antes, era apenas um personagem. Ele enganava a si mesmo, sabe? Tremendo isso aqui, né? Senhor, eu quero restituir 4 vezes mais aquilo que eu defraudei das pessoas. Ele decidiu, não discutiu com Deus, não entrou nos detalhes. Olha, Senhor, eu quero fazer, mas a lei diz, já que eu ainda tenho dinheiro comigo, ainda está aí, então só preciso dar 2 vezes. Não, eu quero dar 4 vezes. E aí, para mostrar de vez que eu não estou mais com esse pensamento, que eu mudei completamente, eu quero pegar a metade dos meus bens e quero distribuir para os pobres. Ai, Jesus amado. Só um coração quebrantado é capaz de fazer uma coisa dessa. Renunciar aos bens materiais, renunciar à riqueza, renunciar ao poder. Mas isso acontece quando há o verdadeiro arrependimento e uma verdadeira fé. Amém, irmãos? Aquele relógio está certo? Tá? Porque eu estou sem o meu aqui no púlpito. Deixa eu mostrar um outro exemplo bem rápido aqui. Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Vou procurar ser bem rápido com esse exemplo, tá? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas, e os enxugava com os seus cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Dá para você imaginar essa cena aí? A mulher entra, senta-se aos pés de Jesus, levou um vaso de perfume precioso, começou a chorar, as lágrimas molhavam os pés do Senhor, e ela começou a enxugar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Ela não pensou, ai meu Deus, vou ter que fazer uma escova sábado, vai me custar R$50. Não, vê se arranja aí uma toalha qualquer, um pedaço de papel, um pedaço de jornal. E beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Com detalhe, os pés de Jesus estavam cheios de poeira. As estradas de Jerusalém é barro puro. Você anda de sapato, o sapato fica marrom, vermelho. Era assim que estavam os pés dele. Você vai ver que era. Aqui não está dizendo, mas você vai ver que era. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: ah, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora. Olha como os fariseus têm como característica, primeira, enxergar os erros dos outros e nunca os seus. O fariseu, ele é capaz de enxergar o argueiro no olho do outro, mas não enxerga o poste que está dentro do seu. É assim o fariseu, viu? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: como é bom ter um Deus que sonda mentes e corações, né? O pastor não pode sondar mentes e corações, mas Deus pode. Você pode estar aí,
Não está dizendo uma palavra, mas em pensamento você está fazendo crítica a um, crítica a outro. Às vezes criticando o próprio pastor, às vezes fazendo julgamento de A, de B ou de C. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus já está lá, ó, lendo a tua mente, sondando o teu coraçãozinho. Como é bom que Deus seja assim, né? Aí Jesus disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Aí o tal de Simão respondeu: suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher aqui, olha aí. Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Você me convidou, rapaz. Você me convidou para um jantar. Era regra, fazia parte da cultura judaica. Quando você convidava alguém, a primeira coisa que você fazia era receber o convidado com a bacia de água para lavar os pés do convidado, porque chegava cheio de poeira. Eram regras de boas maneiras, eram regras de boas-vindas. Olha, você não me deu água para os pés. Ela, porém, que você diz que é pecadora, você se julga santo, você se acha o suprassumo da religião, você se acha santo, você se acha justo, você anda com essa Bíblia aí para cima e para baixo, debaixo do braço. E ela que é pecadora, regou os meus pés com lágrimas, enxugou os meus pés com seus próprios cabelos. Olha como é que deve ter ficado o cabelo dessa mulher, hein? Lágrima com barro, hein? Imagina a coisa que ficou. Simão, não me deste ósculo, nem me saudar com um beijo você me saudou, que era costume. É costume entre os hebreus ainda hoje. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoado são os teus pecados. Aleluia. Quer dizer que quando uma pessoa se arrepende e crê, ela é perdoada, e quanto mais ela é perdoada, mais ela demonstra amor para com Deus. Mais as suas atitudes são atitudes de gratidão. É aquela pessoa que você vê na igreja, sabe? Dedicada a Deus. Quarta-feira à noite ela está na igreja. Domingo de manhã ela está na igreja. Domingo à noite ela está na igreja. Ela serve. Ela se preocupa. Ela traz um vaso de alabastro cheio de unguento. Ela está preocupada em que é que eu posso ajudar, em que é que eu posso servir, como é que eu vou ofertar, como é que eu posso dar o melhor para Deus, em que é que eu posso ser útil na obra, o que é que eu posso fazer. Por favor, eu quero trabalhar para Deus. Viu, irmão Geraldo? Olha como procede uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados e creu no Evangelho. Que atitude de devoção, que atitude de amor, que atitude de honra, de sacrifício. Pegou um unguento, era caro, não pensou no valor. Olha, só faz isto aqui quem verdadeiramente se arrependeu e creu. Quem não teve um verdadeiro arrependimento é apenas um religioso a mais, é apenas um frequentador de igreja, não tem devoção a Deus, não prova o seu amor para com Deus com obediência à palavra, não honra o Senhor, não faz sacrifícios. É igualzinho esse Simão aqui. Minha esposa disse assim para mim, ela disse, porque eu contei a história do irmão Menezes, amado de Deus, está ali. Contei para ela, sabe, Menezes?
como é que foi a tua conversão, né? E ela disse, puxa vida, toda vez que eu vou a Fortaleza me chama a atenção uma coisa. Aquele senhor que tem um rabinho de cavalo aqui atrás. E eu digo, pois é, se eu pudesse ter também eu teria, que eu acho tão legal. Ela disse, é impressionante. Quarta-feira à noite ele está na igreja. Domingo de manhã ele está na igreja. Domingo à noite ele volta à igreja. Está vendo como é que chama a atenção? Olha como chamou a atenção a atitude dessa mulher aqui. Isso é prova de quê? De uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu e creu no Evangelho. Amém, irmãos? Não adianta pensar diferente. Não se iludam. Não adianta nós pensarmos diferente, irmãos. Nós temos que provar que nós nos arrependemos e cremos pela nossa mudança de atitude. Tem que haver uma mudança. Você tem que passar a concordar com Deus. Você tem que mudar de ideia. Você tem que tirar da tua cabecinha as tuas ideias erradas, os teus pensamentos errados. Você tem que mudar as tuas atitudes. Você tem que reconhecer, não, eu não estou certo, a maneira de eu proceder não está correto, eu me acho muito justo, eu me acho muito perfeito. Tem gente que não faz outra coisa, a não ser olhar os erros dos outros. Já notou isso? Não tem gente que é assim? Não faz outra coisa. Vai numa igreja, vê erro. Vai noutra igreja, vê erro. Vai noutra igreja, vê erro. Vai noutra igreja, vê erro. Mas tem que ver erro. Por isso nós nos arrependemos e cremos. Só não enxerga os seus próprios erros. Nunca enxerga. Ela é sempre certa. Ela é sempre a perfeita. E não aceita conselho de ninguém. E não aceita o que a palavra... Se a palavra pregada agradar, ela diz, legal. Hoje Deus falou. Mas se a palavra for um dedo na ferida, ela dá um risinho irônico e diz, Já notou pessoas assim? Não tem pessoas assim? Tem ou não tem, irmãos? Tem. Então essa é a dinâmica da vida cristã. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha, até o último dia de nossas vidas, a gente tem que estar fazendo isso aqui, se arrependendo e crendo. E Deus vai permitindo situações para que a gente enxergue os nossos erros, para que a gente enxergue as nossas contradições, né? Não, hoje eu amo, hoje eu tenho um verdadeiro amor pelos irmãos. Será que tem? Você já experimentou dever a um crente? Crente do pé quente? Já experimentou? Bom, dever não é o problema. O problema é você dever e de repente acontecer algum imprevisto que você não possa honrar o compromisso assumido. Olha, o cara quer morder o teu pescoço, chupar o teu sangue. É verdade. 2 irmãos chegaram no meu gabinete em Recife. Um tinha 12 quartos que ele alugava. E um dos irmãos era inquilino de um dos quartos. Aí vieram resolver o problema comigo. Pastor, qual é o problema? Olha, porque esse irmão aqui, pastor, olha, disse que é predestinado, que é eleito. Agora, olha a atitude dele, pastor. Eu estou devendo 2 meses de aluguel. Eu passei por uns problemas, tive umas dificuldades. Estou 2 meses atrasado. Estou, é verdade. Pois ele quer que eu saia do quarto. Me deu 48 horas para eu pegar minhas coisas e sair. Eu digo, irmão, que é isso? Por que você não tem compaixão dele? Por que você não espera? Aí o outro disse, pastor, e eu já moro lá há 6 anos. Nunca atrasei um mês. No dia que atrasou 2, o cara quis botar no quarto para fora. Cruel, não? Cruel. Terrível. Por isso que eu falei, já deveu a um crente. Eu não perguntei, já deveu a um cristão, porque cristão não faz isso. Cristão é misericordioso.
cristão entende a circunstância, né? Se o sujeito é sem vergonha, quer tirar proveito da situação, sabe? Age de má fé, aí é outra história. Nós somos cristãos, nós não somos bobãos. É outro departamento. Mas uma pessoa direita, uma pessoa digna, uma pessoa que você conhece o procedimento dela, né? Aí de repente a pessoa comete uma falha, aí você quer aniquilar com a vida da pessoa. Eu já fui assim. Hoje não mais. E eu posso pregar isso porque há pessoas aqui nessa noite que, se eu quisesse, elas testemunhariam disso, só que eu não vou pedir. Nós temos pessoas que já cometeram falhas nessa igreja. E falhas graves. E na hora que cometeu a falha, eu digo, vem cá, o que houve? Por que isso? O que te levou a isso? E a pessoa, pastor, isso, se debulhar em lágrimas, mostrar um arrependimento profundo. E eu dizer, puxa vida, a vida dessa pessoa é íntegra. Sempre foi íntegro. Sempre teve um bom caráter, sempre teve um comportamento exemplar. Eu tenho que ajudá-lo. E ajudo. E graças a Deus, a maioria das pessoas com quem eu agi assim, demonstraram ser verdadeiramente de Deus. Demonstraram ser verdadeiramente de Deus. Viu? Quando não é de Deus, ó, vai embora. Para que te quero? Ainda sai falando mal da igreja. Não é assim? Ou não é assim? Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. De que é que você precisa se arrepender, hein? De que é que eu preciso me arrepender? Onde é que nós estamos errando? Onde é que nós estamos se achando? Esse é o drama, irmão Carlos. É que a gente se acha muita coisa. A gente se supõe muita coisa. E aí Deus diz, é? Você não me nega não, Pedro? Não. Todo mundo aí pode negar. Comigo é diferente a parada. É? Rapaz, você vai me negar 3 vezes hoje à noite. Eu? O senhor deve ter bebido. Se eu falar uma bobagem dessa, nem que eu tenha que morrer contigo. Tá bom. Tá bom, então vai em frente, querido, vai lá. Na primeira pressão, meu irmão, o homem negou. Quando viu o aperto, quando viu Jesus preso, quando viu a turma, você é um deles. Ai, eu? Deles quem? Estão falando de quem? Nem sei que estão falando daquele ali. Nunca vi mais mago na vida. Você está vendo? Quando o galo cantou a segunda vez, aí ele lembrou. E ele disse, puxa vida, eu sou um mentiroso. Eu não sou nada disso que eu disse para ele. Eu não sou essa perfeição que eu falei para ele. Eu sou um fraco. Senhor, me perdoa. Eu reconheço agora a minha fraqueza. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada. Eu não quero mais continuar assim. Eu não quero viver uma vida espiritual artificial. Eu não quero ser um ator. Eu quero ser um cristão. Eu quero ser um filho de Deus de verdade. E aí Jesus o perdoa e a vida de Pedro muda da água para o vinho. Agora um Pedro humilde. Tu me amas como eu te amo? Senhor, eu sou teu amigo. Amar como o Senhor me ama? Deus que me livre, eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade. Eu sou apenas teu amigo. Pelo amor de Deus, agora eu estou com os pés no chão. Ah, é? Então vai, apacenta as minhas ovelhas. Agora você pode apacentá-las. Agora você vai se apresentar diante delas como você é. Você não vai se julgar melhor do que nenhum deles. Você vai ver que você é igualzinho a eles. Amém, irmãos? Pense nisso.
faça um exame. Preste atenção a determinadas situações que Deus tem permitido que você passe na tua vida. E talvez você nunca tenha se tocado nisso. Puxa vida, Deus já permitiu que eu passasse por isso, para mostrar quem eu sou, e eu nunca quis enxergar o que eu sou. Aí, se você enxergar e se arrepender e reconhecer que precisa da ajuda dele e dizer: Senhor, eu quero mudar. Eu não quero mais continuar sendo isso que eu sou. Eu quero mudar, me ajuda, me muda. Aí você verá a glória de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos.